Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula número 4 do Poder da Disciplina. Então você já assistiu comigo 3 aulas gratuitas e o Instituto, junto com os meus mentores, eu e os meus mentores, nós decidimos disponibilizar outras aulas gratuitas para vocês. Então a gente está na aula número 4. A última aula eu conversei com vocês sobre a ferramenta 5W e 2H, uma ferramenta para você conseguir colocar uma meta, tirar a meta da mente e colocar a meta no papel para você cumprir a meta. Esse é o poder da disciplina, foi uma ferramenta prática. Se você não assistiu a aula, volta lá na aula 3 que ela está disponível para você assistir, tá? E hoje eu quero falar desse tema aqui, ó. Como manter o foco e eliminar distrações. Como que você vai colocar o foco e você vai reduzir pelo menos as distrações que você tem. Se você não consegue eliminar, se você não consegue tirar as distrações, que você pelo menos elimine ou diminua essas distrações. Então eu vou dar aqui 5 dicas para vocês, desculpa, 5 dicas para vocês conseguirem aumentar o foco, ter mais capacidade de concentração naquilo que está fazendo e eliminar as distrações, os ruídos que vêm de fora, tá? Então me acompanha aqui, eu preparei aqui que eu vou escrevendo com vocês, tá bom? Então olha só, vamos aqui, ó, também a parte prática aqui do poder da disciplina, para mostrar para vocês que a gente consegue colocar a disciplina com pequenas mudanças de rotina, tá? Então vamos lá. A primeira dica, deixa eu colocar aqui para vocês. A primeira dica que eu quero falar com vocês é a seguinte, ó. Você vai... Eita caramba, vou colocar aqui. Você vai criar ou procurar um ambiente livre de distrações. O que isso quer dizer, Vitor? Isso quer dizer que se você puder procurar um ambiente que você consiga só realizar a tarefa, é muito melhor para a sua produtividade. Como assim? Se você vai estudar, se você está estudando para o concurso, está estudando para alguma graduação que você está fazendo, enfim, você se propôs a estudar. E aí, no seu ambiente de estudo, tem celular, televisão, rádio, pessoas conversando. Isso agora no começo que você está desenvolvendo a disciplina, isso vai te atrapalhar. Até você criar um foco em que você consiga estudar em qualquer lugar, por exemplo, que você consiga estudar no ônibus, que você consiga estudar a caminho do trabalho, que você consiga estudar numa livraria, por exemplo, com pessoas conversando, com vários ruídos não só ruído de barulho, mas ruído de outras distrações visuais ou distrações sonoras, por exemplo. Se você não, até você conseguir desenvolver esse hábito de fazer atividade com um monte de distração, a ideia é que você diminuir essas distrações ou você eliminar. Porque, por exemplo, se você está num ambiente e o seu celular ele é de notificação, você recebe notificação toda vez que aparece alguma atividade no seu celular, você está aqui estudando e automaticamente, por questões de milésimos de segundos, o celular vai tocar a notificação, você vai olhar para o celular e vai voltar para o estudo. Isso aqui já fez com que você perca o foco naquilo que você está fazendo. Então, aqui você tem que procurar um ambiente livre de distrações ou você criar um ambiente. Tem gente que, por exemplo, eu não cheguei a esse extremo, porque eu consegui estudar em livraria, em biblioteca, no meio da rua, enfim, porque eu não consigo, eu até brinco que às vezes até de coisa da hiperatividade, que eu não consigo ficar muito tempo sentado estudando na biblioteca, por exemplo. Aqui que eu fazia, eu levanto da biblioteca, vou para outro lugar estudar, dentro da biblioteca eu saio, fico na entrada, procuro uma cadeira, vou para outro lugar, fico me movimentando. Mas isso, até você criar essa capacidade de você estudar em qualquer lugar, a ideia é você estudar num lugar que não tenha barulho, por exemplo. Mas e se tiver barulho, Vitor? Como é que eu estudo? Vai estudar, tem que estudar, não tem outro jeito, né? Tem gente que estuda, por exemplo, com abafador. Ou aqueles protetores de auriculares, né? Ou com abafador.
até você conseguir criar um foco e criar esse hiperfoco de você ficar concentrado. Então, primeira dica, criar ou procurar um ambiente livre de distrações, tá? Vamos lá. Segunda dica, você vai entrar no modo foco. O que isso quer dizer, Vitor? Isso quer dizer que para a gente intensificar as coisas que conseguem nos distrair. Por exemplo, se você mora com mais pessoas dentro de casa, você mora com a sua família, por exemplo, você vai virar para sua família e vai falar: gente, olha só, nos próximos 30 minutos, ou nos próximos, o tempo que você tiver disponível para estudar, você vai virar para sua família e falar: olha só, eu preciso agora manter a concentração aqui. Então, se vocês puderem não entrar aqui no quarto, ou se vocês puderem não me atrapalhar, não perguntar nada, é até melhor, eu agradeço, porque eu preciso de concentração aqui agora, porque eu vou entrar no modo foco, esse modo do flow, esse modo que você consiga ter produtividade naquele tempo que você se propôs a fazer a tarefa. E aí tem até uma plaquinha que o pessoal coloca nas costas quando está estudando, né? Só me chame se eu estiver pegando fogo, se alguém estiver morrendo, ou se o prédio tiver risco de desabar. Por quê? Porque às vezes a família não faz nem por maldade, não faz nem por querer te atrapalhar. Mas às vezes entra no quarto, aí pega uma coisa, aí entra, pergunta: e aí, tá tudo bem? É assim, quer conversar não é na maldade, mas atrapalha. Então, se você puder ter esse diálogo franco com quem você mora, é melhor ainda, tá bom? Então, entrar no modo foco. O que é entrar no modo foco? Eliminar a distração de uma vez, eliminar a distração e pedir o apoio das pessoas com quem você convive. Isso é fundamental, isso é primordial, tá? Então, eu vou encerrar aqui no Instagram, tá bom? Já quem quiser entrar, assistir a aula toda, vai ter que entrar lá no link que está na minha bio pro grupo Poder da Disciplina. Deixa eu encerrar aqui. Pronto. E aí, essa é a segunda dica, entrar no modo foco. Pedir ajuda das pessoas, pedir compreensão, pedir, até certo modo, uma colaboração das pessoas, tá? E aí, a gente vai para a terceira dica. Então, já que é um conteúdo bem prático, então vamos lá. Aqui, essa dica agora é uma dica que funciona bastante, principalmente no começo do desenvolvimento de um novo hábito, que é você vai dividir ou fracionar a atividade em pequenas tarefas, ou o que a galera gosta de chamar de método Pomodoro. O que é esse método Pomodoro? Muita gente já conhece, mas eu vou ter que explicar aqui. A gente está falando da prática. E aí, o método Pomodoro é um método de estudo, um método de divisão de tarefa por tempo. E você pode dividir, por exemplo, que é muito usado, você estuda 25 minutos e descansa 3 minutos. Você estuda 30 minutos e descansa 5 minutos. Por exemplo, você vai estabelecer um tempo que você vai ficar, até porque o nosso cérebro, ele precisa oxigenar, você precisa sair do hiperfoco para você conseguir oxigenar o seu cérebro e voltar depois com mais foco, tá? E aí, é isso, dividir ou fracionar a atividade em pequenas outras atividades. Desculpa, pessoal. E como que é isso? Estuda 30 minutos e para por 3 minutos. Não vai fazer nada, vai no banheiro, vai tomar água, vai só andar, vai se esticar, enfim, vai fazer qualquer outra coisa. Isso funciona, isso é fundamental, tá? Até você conseguir desenvolver mais tempo de produtividade, tá? Mas é igual uma caminhada, é igual uma corrida. Você não começa a correr, quando você se propõe a fazer uma corrida de 10 quilômetros, por exemplo, você não começa a correr 10 quilômetros de uma vez. Você corre 3 minutos, caminha 1, 3 minutos, caminha 1, aí depois você aumenta para 5, depois para 10 minutos, depois 15, 20, 30. Aí quando vê, você está correndo uma hora seguida, uma hora direto. Mas esse é o método Pomodoro para você conseguir manter o foco por mais tempo, para você conseguir ter produtividade. Eu não estou falando nem de
de alta performance, estou falando de você conseguir ter produtividade com a realidade que você tem. Então esse é o método Pomodoro. Faz uma atividade e fica 5 minutos sem fazer nada, só espairecendo, só para oxigenar, tá? E aí vamos lá para dica número 4. Dica número 4. E aí você vai aqui, deixa eu escrever. Essa dica número 4 dá uma aula de 3 horas, mas como aqui você vai, é uma aula de 10 minutos, eu só vou colocar aqui, estabelecer uma lista de prioridades. Que aí eu preciso entrar na matriz de Eisenhower com vocês, tá? Quem já assistiu outras aulas, já fez parte de outras mentorias comigo, já teve essa aula da matriz de prioridade, tá? Ou matriz de Eisenhower. Mas aqui você vai estabelecer uma lista de prioridades do dia, Por exemplo, você vai selecionar as 3 principais atividades que você precisa fazer no dia. Por quê? Porque isso é eliminar distração, você acaba perdendo. Se você não sabe o que é prioridade na sua vida, você acaba perdendo tempo com coisas inúteis que eu digo, que não vão agregar nada na sua vida, que só vão atrapalhar a sua produtividade. E aí, quando você coloca prioridade máxima nas 3 coisas, por exemplo, você vai usar o que a galera chama também de 80-20, que é quando você seleciona o que é prioridade no dia, você dedicando 80% do seu tempo nessa atividade, você vai conseguir fazer com que o seu dia seja mais produtivo, tá? Então aqui, ó, você vai selecionar 3 principais atividades do dia e vai focar nessas atividades. Por quê? Porque você não vai perder muito tempo olhando rede social, vendo TV, fazendo um monte de coisa, às vezes até enrolando, embromando para fazer aquilo que você precisa fazer, porque tem muita distração, tem muita coisa que você acha que você precisa fazer, quando na verdade você não tem todas essas prioridades, ou às vezes nem sabe o que é prioridade na sua vida. Acontece tudo de emergência, enfim. E aqui, para nossa quinta e última dica, olha lá, esse aqui, ó. Você vai precisar desenvolver a mente para não agir impulsivamente. Por exemplo, geralmente, se você espera 10 segundos para você tomar uma decisão, a tendência é que essa decisão tenha menos carga emocional, porque às vezes não tem como você dizer, ou eu dizer aqui para vocês, que as nossas decisões não são emocionais, nossas decisões são emocionais. Tá? Não existe uma decisão 100% razão, mas quando você age impulsivamente, a chance de você fazer uma besteira ou você se arrepender daquilo que você fez é grande, é gigante. Então, se você espera 10 segundos, uma tática aqui, 10 segundos para você tomar uma decisão, pô, me deu uma vontade de de tomar um sorvete, por exemplo, e não está na sua estratégia, não está no seu dia de você tomar sorvete, que por óbvio você não pode sair da dieta todo dia, e aí, se não está na sua estratégia alimentar do dia, de acordo com o profissional que passou a dieta para você, que prescreveu a dieta, por exemplo, a chance de você se boicotar é gigante nos 10 primeiros segundos. Então, até que eu falei, já fiz um vídeo sobre isso, que é a terapia da água. Tá com raiva? Vai falar alguma coisa que depois você vai se arrepender de falar aquilo para a pessoa, que às vezes a pessoa até te irritou, e você acha que a pessoa merece ouvir, você toma água, ou então coloca água por 10 segundos e segura a água na boca por 10 segundos. Tá? 10 segundos geralmente é o tempo suficiente para você diminuir essa carga emocional que vai fazer com que você haja de maneira impulsiva. E geralmente essas decisões baseadas na impulsividade, elas vão trazer consequências graves para você. Então é você desenvolver na sua mente para você não agir impulsivamente. Deu vontade de fazer alguma coisa? É você se perguntar, isso que eu quero fazer agora vai fazer com que eu fique mais perto do meu objetivo ou que atrase a minha chegada até o objetivo? Só essa pergunta só. Se você fizer só essa pergunta, tenho certeza que você já vai frear essa necessidade que você tem de agir impulsivamente.
Então, tudo bem, pessoal? Aula prática, aula número 4, como eliminar distrações e manter o foco. Tudo bem? Se vocês quiserem, assistam de novo essa aula, né? Aqui, ó, essas 5 dicas para vocês, tá bom? E essa aula também vai ficar gravada e disponível para vocês por certo tempo. Não sei por quanto tempo, mas por certo tempo eu vou deixar gravada para vocês. Então, essa foi a aula número 4, como manter o foco e eliminar distrações. É fundamental que vocês consigam executar aquilo que eu falo aqui na aula para vocês, tá? Porque não adianta você só ler um livro, você tem que praticar, você tem que colocar, adequar aquilo à sua realidade, colocar isso, essa disciplina na sua vida. Esse é o poder da disciplina, disciplina no corpo, disciplina da mente e disciplina da sua conexão espiritual, independente da sua religião, independente do seu credo, da sua crença. Essa é a tríade da disciplina: corpo, mente e espírito. Tudo bem? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula e até a aula 5.